Os primos. E aí, pessoal, continuando aqui, mais uma vez a gente está vendo propriedades dos números aqui. Estou entrando nos números primos, usando a noção que a gente já viu de divisores. E o que é um número primo? Então, se eu for pensar bem certinho nessa explicação do que seria um número primo, você tem que ter em mente o seguinte: um número é primo quando possui apenas dois divisores. Quando eu falo apenas, eu estou falando apenas dois, que seriam o 1 e ele mesmo. Como assim? Vamos olhar aqui. Por exemplo, pega o número 2. 2 é primo. Certo? Por quê? Vamos olhar o conjunto dos divisores do 2. Ele só pode ser dividido por quem? Pelo 1 e pelo 2. Vamos olhar para os divisores do 3. Quem são esses divisores dele? O 1 e o 3. Ou seja, para a divisão da exata, né, eu só posso usar o 1 e o 3. Então a gente tem vários números primos. Na verdade, a gente também tem o 3 sendo primo, o 5, o 7. Ou seja, o conjunto dos primos, ele é infinito. Vou fazer uma lista aqui dos principais primos que a gente vai usar. Então vamos pensar aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Então, esses são alguns exemplos de números primos que a gente vai estar vendo aparecer no dia a dia. Então, a gente vai usar muito esse conjunto dos primos por um fato extremamente simples, mas que é muito importante. Existem números que a gente vai chamar de compostos, ou seja, são números que possuem mais de dois divisores. Então, por exemplo, se eu olhar para 4, por exemplo, 4 é um número composto. Ou seja, quem são os divisores do 4? Ele vai ser 1, 2, 4. Então, ele tem mais de dois divisores, ele é composto. Uma outra maneira de você pensar em um número composto é porque ele pode ser escrito como multiplicação de dois ou mais primos, ou um único primo com uma potência, né? Como assim? O 4 ele é 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Se eu pensar em outro número composto, 6, ele é também quem? Ele é 2 vezes 3. Ou seja, é o primo 2 e o primo 3. Então, qualquer número que eu queira expressar aqui, vamos pegar, por exemplo, 10. Ele também é 2 vezes 5. Se eu pegar um número maior, vamos dizer que eu pegue 36, ele vai ser igual a quem? Em números primos, ele seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que também pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, esse fato que eu estou usando agora, que eu posso escrever qualquer número como uma multiplicação de primos, é o que vai ajudar a gente a encontrar todos os divisores de um número
e várias propriedades também.